Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Com certeza vocês veem por aí pela imprensa, por políticos de esquerda, por blogs petistas e tudo mais. Vocês sempre veem que eles sempre colocam a culpa de tudo, absolutamente tudo que há de ruim no Brasil, no governo de Jair Bolsonaro. Tudo. Desde queimado na Amazônia até o céu de São Paulo escurecer às 3 horas da tarde. Eles colocam a culpa no Bolsonaro. Em tudo. Em absolutamente tudo. E aí, quando o governo Bolsonaro fala de certas dificuldades que tem aí para governar, por exemplo, a questão do o governo propõe alguma coisa, leva lá para o Congresso barra, o Congresso desidrata, o Congresso sacaneia, o STF também sacaneia. E aí, algumas dificuldades por conta aí do aparelhamento petista nas instituições, do aparelhamento esquerdista. Quando o governo fala sobre isso, sobre essas dificuldades, logo, né, a imprensa, a esquerda, blog petista e tudo mais, falam que não, que o Bolsonaro está terceirizando a culpa. Porque é um incompetente, só tem incompetente, só tem maluco, só tem burro no governo do Bolsonaro, então eles estão terceirizando a culpa. Isso aí não tem nada a ver com o governo do PT. O PT acabou, já era, já foi, saiu do poder faz tempo. Por que tá falando? Que ele fala de PT? Porque é aquela coisa, né? Eles naquela narrativa de que existe uma polarização entre PT e Bolsonaro. É como se um precisasse do outro. Quando o Lula foi solto, né, em novembro do ano passado, pelo STF, o Lula começou a falar aquelas bravatas dele contra o Moro, contra Dallagnol, contra Lava Jato e contra Bolsonaro. Aí por isso ficou naquela coisa. Aí a polarização, Lula e Bolsonaro. Precisamos de uma opção de centro, né? O messianismo centrista, que falo muito aqui no podcast. Então, parece que essa é a situação. Quando o governo Bolsonaro fala sobre essas dificuldades que tem de uma herança que o PT deixou, uma herança ruim que os governos petistas deixaram, logo fica aquela coisa de que não, o Bolsonaro está terceirizando a culpa, porque é um incompetente, o governo é incompetente, não resolve isso, as coisas com um passe de mágica. Por exemplo, a questão do Enem, né? O Enem em 2019 teve alguns problemas de correção, essas coisas. O pessoal da esquerda ficou assim, meu Deus do céu, é o pior Enem de todos os tempos. Como assim? O Abraham Weintraub é incompetente,
Tanto que ele teve que ir no Congresso explicar esses erros. Olha isso. Sendo que nos governos petistas, principalmente na gestão do Fernando Haddad, poxa, o Enem foi vazado, a prova foi roubada. E nada, se falar que na época do Haddad era pior, vai dizer que tá terceirizando a culpa. Vai dizer que não sabe, não esquece o PT, que é tudo culpa do PT para terceirizar a culpa. É claro, isso aí é a famosa intriga da oposição. Porque, e falo, sempre o governo assim, opositor, ele sempre vai ser pior, isso é normal, né? Mas só que é aquela coisa, para esse pessoal que se diz aí isentão, que fala que não é nem PT, nem Bolsonaro, eles ficam nessa coisa de que cada um fica colocando a culpa no outro, eu não sou assim, eu sou isentão, eu vou ficar aqui em cima do muro. Só que é aquela coisa, né? Eles sempre ficam mais do lado do PT. Eles sempre ficam naquela coisa de que não, o PT roubou, mas fez. Mas fez pelos pobres, fez pelos professores, fez pelos trabalhadores. Aí Bolsonaro não faz nada, só quer saber de fiscalizar o rabo alheio. Isso eu falei no episódio número 15. Então, é isso que dá essa impressão, né? O pessoal isentão fica nessa de não, tem que. Sempre acabam pagando um pau pro PT, mas eles sempre vão contra Bolsonaro. É sempre assim. Tipo. E também eles usam essa narrativa de que o governo Bolsonaro terceiriza a culpa. Agora falando da isentosfera. A isentosfera está adotando esse discurso de que Bolsonaro fica terceirizando a culpa o PT, por Fora de São Paulo, pros comunistas. Enquanto isso, fica Bolsonaro fica lá, acordão com o STF pra salvar o Flávio. Estacionou de garantia, estacionou fundão, estacionou não sei o que, não vetou tal coisa. Vetou não sei o que. Tem líder do governo do PMDB. O Moro, tá fritando o Moro. Enfim. E aí, quando a gente fala, né, o Foro de São Paulo, tá aí, tá mexendo aí os pauzinhos. Cuidado aí com os comunistas. Aí a exotosfera fica. Que. É. Aí fica aquela coisa, o instrumento do Foro de São Paulo é o Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro. É o mesmo Foro de São Paulo que falou que o governo Bolsonaro é fascista, é nazista, é taxista, ciclista, autoritário e aí tem que ser combatido. Não dá pra entender essa gente. Mas é isso. A exotosfera também fica terceirizando a culpa, né? Principalmente com a narrativa de que os filhos políticos de Bolsonaro atrapalham o governo. Porque todo traíra que sai lá do governo, perde cargo no governo, ele veio com esse discurso de que não, é culpa aí dos filhos do Bolsonaro. Porque eles atrapalham, que o Bolsonaro governa pros filhos. É assim. É assim a narrativa. Mas aí eles terceirizam a culpa pros filhos de Bolsonaro, né? Porque eles fizeram trairagem no governo. Mas enfim, essa coisa de terceirizar a culpa é sempre esse cabo de guerra, né? Puxa daqui, puxa dali, enfim. Tem sempre essa questão. Mas como falei, isso é normal, é a famosa intriga da oposição. Isso é normal, mas só que para algumas coisas é muita cara de pau. Você dizer que
No caso aqui, no caso do Bolsonaro, é que ele tá terceirizando a culpa ao PT, à esquerda, ao Foro de São Paulo, enfim. Enquanto isso, nos governos petistas, realmente as coisas eram bem piores. E no caso aí da isentosfera, é que eles sonham aí com um governo aí de centro, que na verdade seria um governo do PSDB, do Novo ou do DEM. O que aconteceria na prática? Ah, aconteceria o toma lá da cá, do Congresso, né? Iam pegar um ministério, né? O PSDB, o DEM, o PMDB pegar um ministério, como era na época do governo Temer, né? Era assim, né? Loteado, né? De políticos do PSDB, do DEM e do PMDB, né? Era assim, porque sente tanta falta do governo Temer, né? O pessoal da Zetosfera. Era assim, e aí com o Bolsonaro não tá sendo assim, né? Então e ficou de graça. E aí é isso. Eles ficam nessa coisa de. Aqui fala que o Bolsonaro terceiriza a culpa, mas assim, para algumas coisas realmente é a culpa do PT, é culpa do Centrão, é culpa da exentosfera de fato. Não é? Tá, algumas coisas pode ser problemas, pode ser culpa do Bolsonaro, pode ser a questão, por exemplo, é comunicação, é o fato dele não processar quem fica o difamando. Algumas coisas que acontecem é culpa do Bolsonaro. E também tem a questão que a exatosfera fica enchendo o saco, principalmente a exatosfera e a imprensa, né, fica enchendo o saco que tal polêmica, crise do governo foi por causa do. Porque o Bolsonaro falou alguma gracinha, alguma palhaçada, alguma mitada, né? Deu aquela mitada, aquela tramontinada, foi culpa disso, aí criou aí uma crise institucional. Enfim, aí ficam falando aí que. Ficam terceirizando a culpa, né? Mas claro, esse é o jeito do Bolsonaro de ser, né? Assim, ele fica dando essas mitadas, aí fica, tem que acabar com as mitadas, acabou a mitada, acabou a mitada. Já falei isso no episódio 12, né? Sobre esse nojo pelas mitadas tramontinadas. Mas aí, eu falei, realmente tem algumas coisas que são culpa mesmo do governo, e outras realmente não são. São heranças aí de governos anteriores. Mas mesmo assim insiste na narrativa de que é o Bolsonaro que terceiriza a culpa para tudo. Porque seria aí um governo incompetente. Aí o que vai salvar, o, o petista vai dizer que o que vai salvar aí vai ser quando o PT voltar ao poder. E o Paisantosfera, o que vai salvar aí vai ser quando o Centrão chegar ao poder. É assim. Então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.